Acho que muitos de nós, quando ouvimos pela primeira vez que Jesus morreu por nós, ficamos com uma dúvida na mente. Por que um homem morreu por mim? O que eu fiz de tão grave? Também temos uma certa dificuldade de entender sobre a real importância que ele tem na história do mundo desde o início. E é disso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Coisas que eu fui aprendendo sobre Jesus ao decorrer da minha vida cristã e que Deus foi me mostrando. E também citar pontos importantíssimos dos seus últimos momentos de vida. Meu nome é Eduarda, seja muito bem-vindo ao canal Luz do Caminho e bora pro vídeo. Para entendermos a gravidade do pecado perante Deus, a gente tem que entender que ele é um ser extremamente santo e que qualquer pecado diante dele é uma afronta infinita à sua santidade. Não existe um pecadinho ou um pecadão. Qualquer pecado é seríssimo e todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Não há ninguém que faça o bem. E Deus, por ser justo, desde o primeiro pecado de Adão e Eva, não poderia deixar que isso passasse impune. Ele deveria finalizar a raça humana no primeiro minuto. Porém, como um pai ou uma mãe que ama tanto seu filho, Deus não agiu com essa condenação. Ele nos amou tanto que arquitetou um imenso plano desde o princípio para nos manter vivos e restituir o relacionamento que Adão havia perdido no Éden. Quando Adão e Eva pecam e descobrem que estão nus, Deus mata um cordeiro e os cobre com a pele dele. Aquilo já era uma profecia clara do que aconteceria posteriormente. É como se Deus falasse: eu cubro vocês, porque virá um que morrerá no lugar de vocês, e por isso eu posso os deixar vivos. Deus continuou sendo justo. Através de Jesus, Deus pôde exercer tudo o que vemos na história. Só foi possível ele colocar roupas de cordeiro em Adão e Eva porque Jesus seria o cordeiro vivo que limparia o pecado deles. Deus só fez promessas a Abraão, Isaque e Jacó porque Jesus viria e essas promessas seriam cumpridas através dele. Gênesis 22:18. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Pois da geração de Abraão viria Jesus, e ele que traria a salvação a qualquer pessoa de qualquer parte do mundo que o aceitasse. Jacó só viu aquela escada posta na terra que os anjos desciam e subiam, porque era o simbolismo do próprio Jesus sendo a conexão de Deus com o homem. Jesus conecta o homem a Deus. Ele é tanto um homem que conhece nossas dificuldades, tanto Deus com sua majestade suprema. João, capítulo 1, versículo 51. E disse-lhe: em verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Abraão só pode ter o seu filho poupado da morte porque Deus, o Rei dos Reis, iria entregar seu próprio filho. Então era como se Deus falasse: não, Abraão, você não precisa entregar o seu filho, porque eu vou entregar o meu. Como se Deus desse um spoiler a Abraão, um vislumbre do que aconteceria. Todo o Antigo Testamento fala de Jesus, a Páscoa, na última praga, o sangue do cordeiro que Deus mandou o povo colocar na porta e que salvou os filhos primogênitos dos israelitas, porém que condenou os filhos dos egípcios, é uma clara referência à justiça de Deus e à vinda de Jesus. Se você tem o sangue de Jesus, você está coberto pelo sangue dele. Você está justificado. Quando Deus olha para você, ele não vê condenação, ele vê redenção. Então você não é mais culpado, e sim poupado. Como está escrito em João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por isso Jesus fala que veio cumprir a lei, porque desde o início ela sempre falou dele. Ele era o cumprimento, ele cumpriu e trouxe um novo caminho. Existem dois momentos perto da morte de Jesus que eu gostaria de abranger aqui. Um deles é que, próximo da sua morte e crucificação, Jesus ora no jardim do Getsêmani e conhecemos a famosa passagem na qual ele diz: se é possível, afasta de mim este cálice. E pensamos que ele temeu apenas o sofrimento físico que viria, mas é muito mais que isto. Também vemos uma outra passagem na qual Jesus diz: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Qual será o real sentido dessas duas passagens? O que aconteceu ali foi que Jesus, por toda a sua caminhada na terra, sempre esteve conectado com Deus. Ouvia a sua voz, sentia a sua presença e seus direcionamentos desde o seu nascimento. E naquele momento que ocorreu foi que todo o peso do pecado do mundo inteiro, tanto do passado como do presente e do futuro, tudo, absolutamente tudo, recaiu sobre Jesus.
O cálice era a ira de Deus, a condenação que Deus não quis derramar sobre mim e sobre você, mas que derramou sobre Jesus. Este foi o cálice que Jesus temeu. O único homem que já existiu que conseguiria exercer a função de cobrir o pecado de alguém, porque nele mesmo não havia pecado. Ele foi o sacrifício perfeito. Naquele momento, Jesus se tornou o ser mais maldito da terra. Ele recebeu toda a culpa da maldade do homem. Nesse momento, ele não conseguia mais sentir conexão com Deus. Deus não era mais um pai, e sim um juiz. Deus colocou Jesus como condenado, para que eu e você fôssemos inocentados e justificados. Deus fez isso para que pudesse ter um relacionamento de pai e filho conosco. E a questão que eu tinha falado anteriormente é essa: permanece. A ira permanece sobre quem não tem o sangue. Deus precisa olhar para nós e ver o sangue, e assim encontraremos misericórdia de Deus. Ele enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar. João 3,19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não seja assim nos dias de hoje. Não se esconda de Deus pelos seus erros e pelos seus pecados. Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Você não precisa se consertar primeiro para ir até Ele, porque na verdade você nem vai conseguir. Vá a Ele que Ele te ajudará e deixe que Ele te cure. Ele vai fazendo o processo gradualmente. A cada momento de intimidade com Deus, nós vamos conhecendo seus pensamentos e suas vontades e assim vamos sendo limpos gradualmente. Existe uma passagem muito bonita que diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu conheço-as. Elas seguem, dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrancará de mim, porque meu Pai é quem mas deu, e sendo Ele mais poderoso do que ninguém as pode roubar. Se você ouviu a voz de Jesus nesse vídeo, saiba que Ele te espera de braços abertos. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe um like e se inscreva para não perder os próximos conteúdos que virão. Compartilhe também se sentir que alguém precisa assistir esse vídeo. E muito obrigada por ter ficado até aqui. Até a próxima e tchau!